O seu lugar de fala. Oi, gente. Esse é o episódio piloto do podcast Revolta Climática. Esse episódio vai ser sobre mudanças climáticas, agronegócio e soberania alimentar. A gente recebeu esse convite da Olivia, uma pessoa muito especial pra gente, então gostaria de agradecer a Olivia por esse convite. E eu vou me apresentar. Meu nome é Mário Revolta, eu sou uma travesti sapatão não binária, eu sou poeta, tatuadora, assistente de coordenação numa escola de inglês, educadora climática e militante por agroecologia e poder popular, pelo movimento Luta, ecossocialista pelo Subverta e antiespecista pelo Cavalo. Eu também concluí os cursos de extensão em emergência climática e limites planetários, colapso ambiental e antropoceno pela Universidade Estadual do Ceará. Hoje eu tô aqui com a Ju Gouveia, que vai fazer uma participação nesse episódio, falando também sobre soberania alimentar. Ju, se apresente. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Gouveia, podem me chamar de Ju Gouveia. Eu sou nutricionista de formação, atuei por muitos anos na saúde pública, em defesa do SUS. Atualmente eu atendo em consultório, então de forma mais autônoma, mas também sou militante ecossocialista pelo Subverta e antiespecista pelo Cavalo, junto com a Mar. E agradeço também o convite da Olivia e da Mar. Obrigada. Obrigada, Ju. Bom, eu acho que é importante a gente começar situando o momento histórico em que estamos vivendo. Estamos gravando esse episódio aqui em outubro de 2023, um período em que a gente está passando por uma seca histórica na Amazônia, e eu acho que é muito importante a gente perceber a ligação disso com o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E aqui a gente está falando principalmente de gás carbônico, CO2, de metano e de óxido nitroso. Né? O gás carbônico ele é liberado na atmosfera principalmente pela queima de combustíveis fósseis, pela produção de cimento e pelo desmatamento. O metano ele é liberado na atmosfera principalmente pela agropecuária e pela decomposição de resíduos orgânicos, né? Então, por exemplo, lixões. E o óxido nitroso ele é liberado principalmente pelo uso de fertilizantes nitrogenados, pelo agronegócio. O importante é a gente falar que o aumento da concentração desses gases na atmosfera significa uma maior retenção da energia solar no planeta. Né? E isso gera um desequilíbrio, que, segundo o último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o tamanho desse equilíbrio, nesse momento, é de 2,72 watts por metro quadrado. Para a gente ter uma ideia do que significa esse número, uma lâmpada de LED dessas comuns que a gente usa em casa tem, em média, 10 watts. Então, seria mais ou menos uma lâmpada dessa a cada 4 metros quadrados. O que pode parecer que não é tanta coisa assim. O problema é que a Terra é muito grande, tem muitos metros quadrados, e isso significa uma retenção de energia equivalente a 21 bombas de Hiroshima por segundo que a Terra está retendo de calor. Bom, acho que os efeitos disso a gente já sabe, a gente vê cada vez mais notícias sobre desastres climáticos na TV, nos jornais, e no Brasil, o maior responsável por isso é o agronegócio. Então, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então eu trouxe aqui alguns números para a gente pensar quantos somos no mundo afetados por tudo isso, né, que vem acontecendo. Pensando em população mundial, em 2015 nós éramos 7,4 bilhões de pessoas. As projeções para os próximos anos são de 2030 sermos 8,5 bilhões e até 2050 10 bilhões de pessoas. E se a gente considerar o contexto urbano, a gente vê aumentando muito o número de habitantes nessas regiões. Né? Então, lá em 1990, tínhamos aí ao redor do globo 10 megacidades. Em 2014 já passamos para 28, a projeção para 2030 é que sejam 41 megacidades. E o aumento da população no meio urbano, lá na década de 70, que éramos 36%, até 2050 seremos 70% vivendo em áreas urbanas, né? E o que isso quer dizer? Uma das coisas é que será necessário aumentar a produção de alimentos, e aí o que as pesquisas dizem é que aumentar em até 60%
a produção para suprir essa demanda. Mas será que é só a produção de alimentos que a gente precisa aumentar mesmo? É esse o foco, né, que a gente precisa ter? Porque se a gente olhar para o século XX, quando o sistema agroindustrial foi implantado, o objetivo dele foi justamente aumentar essa produção, né, por conta das altas demandas. Mas a gente vê muitas falhas acontecendo, porque o que a gente precisa de fato não é aumentar a produção, porque a produção a gente já tem o suficiente para todas as pessoas que vivem atualmente no planeta Terra, mas a gente não tem uma boa distribuição desses alimentos, né? Então a gente precisa olhar para isso, para essa eficiência, não só da produção, mas também da distribuição como uma solução para que todo mundo tenha acesso a esses alimentos. E falando desse sistema então agroindustrial que foi implantado aí ao longo do século XX, e falando do agronegócio, né, que é um dos pontos que a gente vai tratar aqui, a gente sabe que, além de tudo, muitos alimentos atualmente são desperdiçados, né? Então, além de não ser bem distribuído, ainda tem muito desperdício, né? Tanto nas próprias lavouras quanto nos supermercados, né? A gente vê muito desperdício de alimentos. E, além disso, o agronegócio também traz outros danos, tanto para a saúde dos agricultores, que estão ali lidando diretamente com o uso de agrotóxicos, por exemplo, e aí isso vai afetar solo, águas, biodiversidade, e vai trazer muitas consequências, tanto sociais quanto ambientais, globalmente. E aí acho que a Mar vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse ponto agora. Bom, falando um pouquinho sobre o uso de agrotóxicos e fertilizantes, então, né? É importante a gente entender que nesse regime de monocultura, como as espécies que estão sendo produzidas, elas não têm o apoio de outras espécies ali, elas estão muito vulneráveis a pragas, insetos, e por isso é necessário o uso de agrotóxicos. E também necessário o uso de fertilizantes, né? Porque quando a gente tem outras espécies, por exemplo, em um regime de agrocultura sintrópica, em um regime de permacultura, essas outras espécies que estão ali estão trocando nutrientes. No regime de monocultura isso não acontece, então o uso de agrotóxicos e fertilizantes ele é necessário. O problema é que o uso desses produtos não só matam insetos e outros animais importantíssimos para os ecossistemas, mas eles também acabam com os micro-organismos do solo. E ainda liberam na atmosfera altas quantidades de óxido nitroso, e que ele não só é um gás efeito estufa, mas ele é um gás efeito estufa 298 vezes mais potente para efeito estufa do que o gás carbônico. Não só isso, o Brasil ele é líder mundial no consumo de agrotóxicos. Segundo a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, só em 2018 foram utilizados 1,5 bilhões de litros de agrotóxicos no país. Ou seja, mais de 7 litros de veneno para cada habitante em um único ano. E isso ainda foi antes do governo Bolsonaro liberar 1.682 novos produtos agrotóxicos, a maioria esmagadora deles proibida no norte global. O Brasil também é o 5º maior poluidor do mundo e a maior parte dessa poluição vem do agronegócio. Se o agronegócio brasileiro sozinho fosse um país, ele seria o 8º maior poluidor do mundo. Segundo o relatório do desmatamento de 2019 do MAP Biomas, nós perdíamos na época 3 gramados do Maracanã por minuto. Na pandemia, esse ritmo disparou para 8 maracanãs por minuto. Segundo o IBGE, em 2020, havia no Brasil mais de 218 milhões de bovinos, cerca de 4 milhões a mais do que o número de humanos. Isso sem falar em suínos, 41 milhões, e galináceos, 1,5 bilhões. Esses números eles se tornam ainda mais absurdos quando pensamos que, para produzir 1 quilo de carne, que alimenta 2 pessoas, são necessários mais de 7 quilos de grãos, que alimentam 15 pessoas. Inclusive, atualmente, 41% de toda a produção de cereais vai para a ração animal. E segundo a Oxfam, em 2022, a fome atingia mais de 33 milhões de brasileiros. Então, aproveitando esse gancho, a gente pode falar sobre o atual momento que a gente vive com a fome no mundo, que só aumenta. O último relatório da ONU, que foi agora de 2023, traz pra gente dados de que mais de 70 milhões de pessoas no Brasil passam por algum nível de insegurança alimentar. Ou seja, 1 a cada 3 pessoas tem alguma dificuldade de acesso a alimentos. É muita gente. E no mundo são mais de 700 milhões de pessoas.
Falando um pouquinho de insegurança alimentar, acho que é legal trazer também a denominação da estratificação que a gente pode fazer, né, sobre esse termo. Né, quando a Mar fala sobre 33 milhões de pessoas, por exemplo, passando fome, a gente considera isso uma insegurança alimentar grave, né? Que é quando o indivíduo passa horas ou até dias sem acesso a alimentos. Aí a gente também tem a insegurança alimentar moderada, quando o comprometimento da quantidade e da qualidade de alimentos acontece de forma sistemática. E a insegurança alimentar leve, que de forma recorrente afeta o acesso a alimentos de um indivíduo ou de uma família. E aí a gente tem dados também que mostram que essa situação de insegurança alimentar, ela atinge pessoas específicas, populações específicas, né? Que são quem? Populações rurais, povos indígenas, comunidades de baixa renda, né? E se a gente considerar essas comunidades de baixa renda, principalmente pessoas pretas estão incluídas nessas comunidades, né? Pessoas também que moram mais longe dos centros urbanos, né? Então nas periferias. Dentre as mulheres, as pessoas pretas, principalmente mulheres, são mais afetadas com relação à segurança alimentar, com certeza. E aí eu vou trazer aqui um estudo sobre um tema que é feito há muito tempo já por um autor e médico norte-americano, que é o Laila África, que ele inclusive publicou um livro em 2013 chamado Nutricídio, a destruição nutricional da raça negra. Então ele traz esse conceito de nutricídio, que nada mais é do que revelar que a população preta, dentro e fora da África, sofre historicamente com males físicos, mentais e espirituais por conta da dieta, e aí aqui eu digo branca, compulsória, né? Então a dieta do colonizador. Nós temos uma colega, inclusive, que é a Márcia Cris, que é também militante do cavalo, é ativista do movimento afro-vegano, MAV, e ela passou, nos últimos anos, a pesquisar o trabalho do Laila África e a relacioná-lo com a realidade brasileira. Né? E a Márcia, ela diz muito da importância de voltar a atenção às nossas origens, né? Então pensando nas origens do povo preto, do povo que vem de África, né? E o que a Márcia traz, assim como Laila África também, é da problemática da oferta principal de alimentos aí, ou produtos alimentícios muito ricos em açúcar, em farináceos, em sódio, né? Que vem aí junto com essa dieta colonizadora, dieta do povo branco, né? E que a gente pode hoje olhar isso também como os ultraprocessados, que são produtos aí da indústria altamente concentrados com esses itens, principalmente açúcar e sódio, e que são de muito mais fácil acesso hoje em dia, né? Mais baratos e mais facilmente encontrados em muitas localidades e em excesso, né? Então, a população que tem menos acesso a alimentos mais nutritivos por conta de acesso econômico mesmo, né? Elas acabam priorizando aquilo que elas têm condição, então que acabam sendo os ultraprocessados. E aí vou dar exemplos, por exemplo, embutidos, né? Então salsicha, frios no geral, né? Presunto e tal, miojo, coisas que ficam prontas rápido, né? Congelados rápidos. E junto com isso também, né, além dos ultraprocessados, a gente vê aí a presença dos alimentos transgênicos e da presença de agrotóxicos, até porque os agrotóxicos não estão somente nos vegetais, eles também estão nos alimentos ultraprocessados, nesses produtos que a gente compra em pacote. E acontece que essa população que tem mais acesso a esse tipo de produto, ela acaba adoecendo mais. Então, o nutricídio vem disso, né? A gente pode olhar para o nutricídio como um tipo de genocídio alimentar mesmo, né? E que tem tudo a ver com o racismo estrutural, que é não considerar essas pessoas como dignas de terem uma alimentação saudável e o acesso a um alimento adequado para cuidar da sua saúde. E aí eu quero aproveitar só para a gente entender como essa distribuição acontece. A gente tem dois termos que são utilizados também para geograficamente localizar esse tipo de situação, que são os desertos alimentares e os pântanos alimentares. Então, desertos alimentares, eles são locais onde o acesso a alimentos in natura ou minimamente processados é escasso ou impossível. E aí, alimentos in natura seriam o quê? Os vegetais frescos, principalmente, né? Então, principalmente o que a gente encontra na feira livre. As carnes frescas, ovos também incluem-se aí nesse grupo. E minimamente processados
são alimentos que não tiveram nenhum tipo de alteração da indústria, então eles são alimentos que vieram intactos aí da natureza, mas passaram por um processo mínimo de limpeza ou embalagem, coisas que não vão alterar o alimento em si, não vão ter nada, nenhum tipo de adição ali, né? Nada de adição de açúcar ou de qualquer tipo de aditivo. E aí, esses desertos alimentares, é difícil de encontrar esse tipo de alimento. Então, a gente pode denominar também deserto alimentar como uma localidade onde a concentração de 500 pessoas ou mais precise percorrer mais de 1,6 quilômetros para encontrar esse tipo de alimentos, né, mais nutritivos. Isso em zonas urbanas. E 16 quilômetros se a gente considerar a zona rural. É muito, né? É uma bela caminhada, né? Para a gente acessar alimentos nutritivos. E os pântanos alimentares são locais que predominam a venda de produtos alimentares altamente calóricos com poucos nutrientes, como no caso das redes de fast food ou lojas de conveniência. E aí que, então, ambas situações obrigam as pessoas a se locomoverem para outras regiões em busca de alimentos saudáveis ou nutritivos, que eu prefiro dizer, e principalmente as regiões mais periféricas das grandes cidades, né, principalmente, ou até de áreas rurais, são afetadas e, mais uma vez, a gente vê pessoas mais pobres e mais pretas sendo o principal alvo disso tudo. Incrível, Ju. Obrigada. E eu acho que quando a gente fala sobre isso e a gente fala, por exemplo, sobre racismo estrutural, eu acho que é importante a gente falar mais sobre essa estrutura. Então, né? E quando a gente fala sobre estrutura, a gente precisa falar sobre capital econômico e político. E no caso, vamos falar então sobre capital econômico e político da burguesia ruralista brasileira. E isso vai muito além dos 47 senadores, 300 deputados e todos os prefeitos e vereadores atualmente ligados à frente parlamentar da agropecuária, né? Eu acho que para a gente entender de fato o capital econômico e político da burguesia ruralista brasileira, a gente precisa fazer um resgate histórico e voltar lá para 1534, quando o território indígena denominado Pindorama, que hoje a gente entende como Brasil, foi dividido nas famosas 14 capitanias hereditárias e entregue a apenas 12 pessoas. Só 12 pessoas, todas da pequena nobreza de Portugal. E depois de quase 500 anos aí, ainda hoje, apenas 1% dos proprietários de terra detém 50% das terras do país. Então, a concentração fundiária no Brasil é muito alta. Para a gente colocar isso em comparação, pequenas propriedades camponesas de até 10 hectares representam apenas pouco mais de 2% das terras do país. Só que elas produzem 70% de todos os alimentos consumidos no Brasil. Isso porque o agro não está preocupado em produzir alimento. Porque se tivesse, a gente não teria 33 milhões de pessoas passando fome em estado grave. O agro está mesmo preocupado na produção de commodity. Isso é, matérias-primas básicas como soja, milho, pinos e eucalipto, que possam ser produzidas em larga escala, sem perda de qualidade no armazenamento e estocagem, vendidas globalmente, praticamente sem processamento, e utilizadas para produzir outras mercadorias de maior valor agregado. E um último pré-requisito importante das commodities é que sejam mercadorias baseadas na flutuação de preços do mercado financeiro global. Isso é, que possam servir para especulação, dependendo do câmbio das moedas e do derivativo de mercado futuro. Ou seja, apostas em produções que não foram nem colocadas na terra ainda. Porque o que importa mesmo aqui é o lucro trimestral dos acionistas. E aí, antes que alguém venha falar que o agronegócio é o motor da economia, o salvador do PIB brasileiro, o pop, tech, tudo, eu já digo que o agro não sobrevive sem subsídios constantes do governo pagos com dinheiro público. Em 2020, por exemplo, o Plano Safra contemplava 203 bilhões de reais em subsídios para agricultura e pecuária. E como se isso não fosse suficiente, a burguesia ruralista brasileira ainda dá calote e pressiona o governo a perdoar as dívidas. Atualmente, apenas 4 mil ruralistas devem juntos 1 trilhão para o Brasil. Cada um deles deve pelo menos 50 milhões de reais. E com esse dinheiro, a burguesia agrária destrói a natureza com monocultura e veneno, sequestra a água, explora os trabalhadores, concentram renda, enriquecem grandes corporações do mercado de commodities e especuladores financeiros da Bolsa de Valores de Chicago e ainda emitem a maior parcela de gases de efeito estufa do Brasil. Vale aqui nos perguntarmos, desenvolvimento para quem?
E eu vou aproveitar para falar um pouquinho também, já que a gente está falando de gente que tem dinheiro demais e que esse dinheiro vai para o lugar errado e tudo mais. Se a gente considerar as grandes empresas, isso em âmbito mundial mesmo, produtoras aí de carne e leite derivados, eu tô com dados aqui que são de 2019, 2020, talvez até esteja pior neste momento. Mas poucas empresas lucram muito dinheiro às custas da saúde das pessoas, né? Então, por exemplo, a JBS, que é uma empresa brasileira, ela lucrou nesse período de 2019 e 2020 48,8 bilhões de dólares americanos com venda de carne, e que não é só isso, né? Enfim, com tudo que vem junto disso, né? Com a exploração de pessoas, inclusive, que trabalham nesse setor, para além, né, dos animais, enfim, e das questões de desmatamento que a gente sabe que tem envolvimento também. E outras grandes empresas aí, vou falar as mais famosas que todo mundo conhece, né? Então, Nestlé, Danone, que juntas lucraram aí mais de 40 bilhões de dólares também naquele período. E aí eu queria trazer isso justamente para mostrar esse contraponto de o quanto que essas grandes empresas estão lucrando às custas da exploração de pessoas, né, de animais humanos e não humanos, enfim, e em detrimento da saúde das pessoas, né? Quando eu falo, né, lá atrás sobre o quanto que o consumo em excesso de ultraprocessados, que são alimentos baratos, né, entre aspas aí, né, porque se a gente for considerar como que a saúde das pessoas vai ficar em médio e longo prazo, não tem nada de barato, porque o custo com a saúde pública aumenta, o gasto das próprias pessoas para comprar remédio e cuidar da própria saúde aumenta, né. Então a gente olhar para onde que está indo esse dinheiro, pro bolso de quem e fazendo mal para quem, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso também, né? O quanto que as grandes indústrias também têm aí, além dos políticos, né? Enfim, das pessoas que a Mar citou na última fala, também tem envolvimento com o direcionamento errado da renda aí mundial, né? Enfim, e o quanto que isso podia estar sendo mais bem distribuído e as pessoas mais bem alimentadas, mais bem cuidadas, né? Enfim. A gente termina por aqui, e aí eu queria trazer algumas ideias, né, pra gente pensar o que fazer, né, frente a tudo isso que a gente falou e que não é um cenário muito agradável, né, não são notícias muito boas, mas a gente precisa pensar e agir, e acho que, enfim, minimamente a gente precisa de mais políticas públicas e que sejam para todos, né, que todos estejam incluídos aí nos benefícios que essas políticas públicas vão impactar. A gente precisa forçar para que tenha um aumento de taxação de certos produtos aí da agroindústria e diminuição de incentivos fiscais também, porque a agroindústria ela tem muito incentivo do governo para continuar funcionando, para continuar produzindo, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a agricultura familiar, que é um outro ponto, né, que eu quero apresentar aqui, trazer como parte da solução, que é a gente pensar em aproximar quem produz de quem consome, e para isso a gente pensar, sim, na agricultura familiar, pensar na agroecologia como uma forma de cuidar melhor aí das nossas terras e da saúde de quem planta e de quem come essa comida que foi plantada aí sem veneno, de uma forma que vai cuidar aí de todos os recursos naturais, enfim, tudo aquilo que a natureza oferece pra gente. E a agricultura familiar sendo aí um ponto importante nessa questão de incentivo fiscal, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos alimentos orgânicos mesmo, né? Que muita gente tem dificuldade de acesso, porque os alimentos são mais caros. Mas por quê? Porque eles não têm esse incentivo fiscal que as grandes agroindústrias têm, né? Então, a gente precisa também lutar para que isso mude, né? E para que, finalmente, a gente tenha mais comida e menos commodities, né? Então, que as comidas não sejam vistas como mercadoria, né? A gente precisa de comida para alimentar as pessoas, para alimentar a nossa população, né? Acho que é isso. Mar, tem alguma outra consideração? Não, eu acho que eu queria só chamar a atenção e lembrar, porque muitas vezes quando a gente fala sobre esse tipo de proposta, né, de aumentar a tributação a essas grandes empresas, reduzir subsídios a essas grandes empresas e dar mais subsídios a pequenos produtores, né, da agricultura familiar e tal, muitas vezes as pessoas pensam, tá, eu não tenho nada a ver com isso. E eu acho importante, então, a gente fazer um chamado à ação também, né, e lembrar que todos nós podemos nos organizar politicamente.
Então estamos aqui eu e Ju, né, que somos militantes tanto do Subverta quanto do Coletivo Cavalo. O Subverta, para quem não conhece, é um coletivo ecossocialista libertário. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem procurar no Instagram @subvertamos ou @subverta_sp também, que é aqui da regional aqui de São Paulo. O Coletivo Cavalo, que é o coletivo anticapitalista por um veganismo acessível e livre de opressão. Também podem procurar aí no Instagram, @Coletivo Cavalo. E eu também sou militante do Movimento Luta, né? Que é o movimento de luta dos territórios por agroecologia e poder popular. Vocês podem procurar aí no Instagram também como @Movimento Luta. Então, conheçam essas organizações, conheçam as nossas propostas, os nossos trabalhos e pensem também em se organizar politicamente. É isso. Ju, tem alguma consideração final? Eu vou aproveitar para falar também o meu @ no Instagram, caso alguém queira conversar, enfim, queira compartilhar alguma questão aí que surgiu ouvindo a gente. É @nutri_Juliana Gouveia. E agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse piloto. Espero que surjam mais convites para a gente falar sobre outros temas. E espero que tenha acendido aí um foguinho dentro de cada um que está ouvindo para vir com a gente lutar contra todo esse sistema. É isso. Incrível, Ju. Obrigada por aceitar esse convite para gravar esse piloto comigo. Vou deixar o @ do meu Instagram também, que eu esqueci, @mar.revolta. A ideia é que a gente faça outros episódios desse podcast, sempre interseccionando mudanças climáticas com algum outro tema. Tem muita coisa pra gente falar sobre aí e espero que esse projeto vingue e que vocês curtam. É isso, obrigada e até a próxima.